Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Cultura Surf Podcast. Eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado, Dioclinhos, é o grande C-Boy. E hoje a gente vai conversar com mais uma grande personalidade do remo, do mar, né, de vários movimentos que ela tem feito, da moda. Você vai conhecer um pouco mais sobre isso e que tem incentivado e que tem influenciado bastante também a cultura surf. A gente vai trazer um pouco dessa experiência que ela tem e no impacto que isso causa na cultura surf. Então se liga que você está no podcast mais surf do Brasil. Show de bola! E aí, conseguiu ler aí? Lucas, consegui, cara, consegui. Legal, cara. Hoje no nosso podcast, né, que é o podcast mais surf do Brasil. É o podcast mais surf do Brasil. Teremos uma pessoa aí de grande importância, que é a Karina Vela. Ela que é surfista, stand-up, não pratica stand-up, mas não é stand-up wave. É travessia de longa distância. Travessia de longa distância, é. Uma remadora profissional, além disso é estilista e mãe do Kai. Ela que é mãe do Kai. E ela que participou de quatro programas no off, que é o 4 Remos, o Missão Antártida, o Zambeze e Fronteiras do Nilo. E ela vai falar um pouco de tudo isso aí pra gente agora. Seja bem-vinda, Karina. Seja bem-vinda, Karina. Nada, prazerzão estar aqui com vocês. Eu acho até engraçado quando falam assim, vamos fazer um podcast sobre surf. Porque eu sou uma prega do surf, na verdade, né? Só tenho a pinta da surfista, porque como eu remo muito bem e sempre fui atleta, e sou muito amiga, né, de muitos surfistas profissionais, assim, alguns são meus amigos de infância, né, Traquinho, enfim, tem muitos amigos, e eu tô sempre no meio deles, e aí eu fico tirando essa onda de super surfista, mas na verdade eu sou só aquela que adora o surf e que comunga muito desse lifestyle, assim, que eu acho que mudou a minha vida, assim, mudou o curso da minha vida, né. Legal, é legal você falar isso, eu já até posso começar nesse sentido de... Que na verdade, é uma das primeiras perguntas, que é como começou o surf. Só que você tem uma relação interessante com o surf, porque antes você tinha trabalho como estilista e conheceu o surf recente, né? Assim, não tem muito tempo, eu imagino, e que ele transformou o teu estilo de vida justamente, né? Foi isso? Totalmente. Na verdade, essa história com o surf... na verdade, eu sempre fui do mar, tá? Eu moro no Leblon, aqui bem pertinho do mar, então, assim, eu tenho uma intimidade com o mar, não, assim, não é uma coisa que nunca me colocou medo. Quando eu era criança, eu já surfava de bodyboard, eu nadava muito bem, eu fui federada em natação. Eu sou de uma família de professores de educação física, então fiz todos os esportes que vocês possam imaginar. Eu, enfim, fui federada em vôlei, joguei no Flamengo, joguei futevôlei, fui uma das primeiras mulheres a jogar futevôlei aqui no Rio. Então, assim, esse universo de praia sempre existiu na minha vida, assim, muito, muito organicamente. Mas, como, assim, fiz uma formação careta, estudei num colégio super tradicional daqui do Rio de Janeiro e trabalhei naquele contrato o tempo inteiro, vai pro escritório cedo, volta, aquela coisa que quase todo mundo faz. E aí, um belo dia, um amigo meu de muitos anos, eu ganhei uma prancha de stand-up, numa época que ninguém nem sabia o que era stand-up, pelo menos aqui no Rio, acredito que no Brasil também. O meu irmão meu irmão é designer, trabalha com evento, ele fez uma ação de verão, e aí ficou com 3 pranchas de stand-up. E aí ele falou, quem que vai querer esse trambolho nessa prancha? Negócio desse tamanho. Não sei nem pra que serve. E aí ele falou, cara, minha irmã vai querer com certeza. E eu, lógico, amei. Já peguei as 3 pranchas, subi nela e fui aprender a remar sem ter ninguém que remava. Caramba, Nunca tinha visto uma pessoa remando de stand-up, pelo menos aqui no Rio. E aí, numa dessas minhas remadas, eu já há um tempo remando ali, tipo, meio maluca, sozinha, pelo mar do Leblon, encontro um amigo meu de muitos anos, assim, o Rafa Veloso, que foi um dos participantes do 4 Remos. Legal. E aí ele virou pra mim e falou assim, topa ir remando até São Paulo? Tava no meio da água, assim? Ele te parou, assim, no meio da água ou foi...
Não, foi na água, foi na água. Quer dizer, na água não foi esse topo, né? Na água, caraca, o que você tá fazendo? Agora? Vamos agora. Tô brincando. E ele falou, pô, eu tô com umas ideias aí, será que você topa uma maluquice e remuneração? Eu falei, lógico, Rafa, já me bota nisso que eu vou com certeza. E aí começamos a desenvolver a ideia do 4 Remos, que surgiu meio junto com o Off, né? Foi o primeiro ano do canal Off. Então, assim, a gente nasceu junto, assim. Eu tô no Off desde o primeiro ano que surgiu, né? Irado. E aí fomos, assim, acabou que eu nunca quis trabalhar com televisão intencionalmente, mas como eu sou meio falante, conheço muita gente, algumas vezes já me chamaram para alguns projetos. E uma vez me chamaram para o projeto no Multishow, e eu não podia. E acabei não topando. Mas o Zatar, que é o diretor do Multishow e que virou o cara que, né, criou o canal Off, ele já lembrava de mim, porque ele, enfim, já tinha me curtido, já tinha me chamado para fazer um outro projeto. E aí ele falou, pô, a Karina tá no projeto do 4 Remos, isso, né? Pô, a Karina, que legal, adoro ela, papapá. Enfim, rolou o 4 Remos, que a gente entendeu que não funcionaria só de stand-up, porque a gente tinha, né, você tem uma janela para fazer, porque televisão não tem como também ficar, senão fica muito caro. Então, assim, se caso entrasse muito vento, condições muito complicadas, a gente teria uma opção de estar na Canoa Havaiana, porque o vento, a ondulação não interfere tanto como interfere no stand-up. E como era uma travessia muito longa, E aí ficou formado um time de 4 pessoas, 2 especialistas em stand-up e 2 especialistas em canoa havaiana, que no caso não era eu, gente, nessa época. Eu nem sabia de canoa havaiana. Eu acredito que os profissionais da época olhavam e falavam assim, essa menina nem sabe remar, olhando as minhas técnicas, enfim. Mas eu até me acho muito corajosa de ter topado, assim, meio que sem saber qual foi, assim, e foi muito difícil, assim, foi muito desafiador, né, porque era um perrengue de verdade. Imagina. São quantos quilômetros? Oi? São quantos quilômetros? 500 em média, assim. É bem longe. A gente foi daqui até quase Ubatuba. Bem longe. Foi mais ou menos esse trajeto. E aí a gente ia parando e acampando nas praias, assim. Massa. Parando, assim, deve ter sido uns 20 dias de remada, em média. Entendi. E aí essa foi sua primeira aventura. Na verdade, imagino que já deve ter tido outras, né? Mas essa foi sua primeira que saiu no Off, né? Mudou alguma coisa depois desse primeiro programa, assim, na sua vida? Na verdade, mudou completamente. É mesmo? Eu mudei completamente a minha vida, assim, dei uma girada bem radical, porque eles organizaram para eu ir nas minhas férias, porque até então eu era estilista, eu era uma das cabeças de um projeto grande, eu tinha um super emprego, assim, era uma equipe super legal, numa empresa super legal, eu estava, assim, num momento super bom da minha carreira. E aí fui fazer essa remada nas minhas férias. E, cara, e aí foi muito louco, né? Porque imagina, eu ali 20 dias imersa na natureza, passando, assim, os maiores perrengues de, dor no braço. Imagina, não é uma coisa que o corpo está preparado, né? E eu não era uma atleta de stand-up, eu era uma entusiasta, vamos dizer assim, né? Eu curtia, mas eu não tinha um preparo físico necessário para aquilo. Eu fui com muita coragem e cara de pau, né? Então, todo mundo acordava com o corpo moído, e aí tinha que acordar e remar mais 10 horas, aí dormia acampado, mal pra caramba, acordava e remava mais 8 horas, aí dormia, aí come macarrão com atum, aí come, era um, né? Porque não tinha... Tinha algum carrinho lá que, tipo, chegava, entregavam uma facilidade pra vocês, ou era vocês com vocês mesmo? Eu juro, olha, muita gente me pergunta isso na vida, né? Mas era meio fake, você remava aquilo tudo. Ainda mais porque eu gosto de uma cervejinha, a galera me encontrava numa cervejinha, tá vendo? Era uma mentira, não tinha nada. A gente remava mesmo, a gente tinha um barco de apoio, óbvio, só que muito engraçado, porque depois aquela coisa foi profissionalizando, né? Mas nosso primeiro barco de apoio era um barco de madeira, de um pescador, maior figura, assim.
aqueles pescadores barrigudos, sabe? Imagina. Me lembro que tinha um monte de barata no... Nossa! Gente, era um perrengue, assim, era um programa que realmente não era para ter frescura, né? E eu não estava acostumada com aquela câmera, né? Saindo da barraca, acordando com uma câmera na minha cara, filmando sem... Não podia ter muita preocupação se eu tá bonita ou não tá, né? Vive aquele momento. Eu, graças a Deus, lido bem com isso, assim, não sou escrava dessa imagem, então isso não foi um grande problema para mim. Mas a coisa da convivência em grupo em situações extremas é complicadíssimo, né? Então, assim, os bastidores desse primeiro programa também foi muito rock and roll, assim. Imagina. Foi bem quente. Tipo super clipe, né? Bem heavy, né? Bem heavy. Interessante. Isso foi... Tem gente que eu não falo hoje. Tem gente que você não fala? Tem gente que eu nem falo. Ainda não perdoou, né? Não, eu perdoo, na verdade só não tenho contato. Mas assim, é um super aprendizado, assim. Sim, imagino. Sobre si. Legal. Dá mais pra mulher. A Ana, que remou comigo, é minha grande amiga até hoje, assim, né? Falam dessa competição entre mulheres, que assim, não existiu. A gente fez 3 temporadas de um programa numa parceria incrível. É minha amigaça até hoje, assim. Um feliz encontro, assim. Minha parceira, incrível. E aí você falou que você trabalhava numa grande empresa, tinha um grande emprego, com uma equipe massa. Voltou disso aí mudada, dessa experiência de 20 dias? Pois é, né? Voltei completamente zureta, né? Sentei no computador, vamos trabalhar agora, né? Computador, tal, acorda 7 da manhã, vai pro trabalho, tal. Falei, gente, eu não me vejo mais vivendo essa vida em frente ao se perdendo não, mas assim, não, sem julgar, né? Porque cada um tem... e se um dia eu realmente precisar, eu volto até essa vida de novo sem o menor problema. Mas eu não me via mais ali presa naquele computador o dia inteiro. E aí foi quando eu larguei assim, o mundo da moda e fui morar no Havaí. Mas eu não tinha 20, eu tinha 30 já. Eu falei assim, vou usar aquela velha desculpa para aprender inglês, né? E vou morar no Havaí. Aprender a surfar. E dito e feito, fui para lá estudar e aprendi a surfar. E aí entrei nesse universo que eu acho que não poderia ter um lugar melhor para eu aprender a surfar. E o Havaí tem uma coisa, assim... Talvez tirando aquele ambiente do North Shore, né? Que tem muita vaidade e, enfim, tem um clima diferente. No resto, assim, eles têm realmente um amor, uma cultura de surf que não importa se você surfa bem ou não, uma coisa muito... o espírito aloha deles é muito verdadeiro, sabe? Assim, respeito na natureza. E aí aquilo virou meio que uma religião pra mim, assim. Eu virei... E meu equilíbrio também, porque, né, eu era da moda, workaholic, aquele ambiente. Eu virei... Mal ou bem, eu era muito consumista, porque era o meu universo, né? Então eu respirava isso o tempo inteiro, de moda, de roupa. O Havaí deu uma girada também nesse sentido. Quando eu tava lá, me ligaram e falavam, Karina, vai rolar a 2ª temporada do 4 Remos. E a gente vai pro Tahiti. Eu falei, meu Deus. Que bacana. Mas tinha esse telefonema, né? Você já conhecia o Tahiti? Não. Foi não conhecia o Tahiti. Legal. Eu já tinha viajado bastante, mas muito mais para esse universo da moda, assim, né? Eu morei em Barcelona, assim, fui fazer uma pós lá. E aí fiz aquele circuito Paris, Londres, né? Sempre a trabalho, na verdade. Quer dizer, eu fiz pessoalmente também, mas eu também viajava para esses lugares a trabalho, né? Numa época que a moda não tinha tanta internet, não era tão... Então a gente viajava para fazer pesquisa. Massa. Então não, nem Entendi. cogitava ir para Tahiti, assim, né? Nem financeiramente, nem tava no meu... E aí você tava lá no Hawaii, sendo acolhida pelaquela cultura aloha, né? Se sentindo pertencente, que às vezes... Eu não sei como é que é no Rio. Eu imagino que possa ser um pouco menos aloha, né? A galera mais... Tipo, cada um na sua, cada um pegando a sua onda. Pode ser que tenha lugares que mais ou não, ou mais ou menos, mas aí você sentiu essa
essa vai, pô, tanto, e aí impactou várias questões, né? Escolhas de vida mesmo, né? Consumo, pô, até a sua relação com você mesma. Várias coisas foram mudando. Eu acho que a natureza traz um pouco isso, né? Essa centrada, assim, do que realmente é importante e tal. Esse espírito, assim, de surf e esse alor e essa conexão com a natureza, eu acho que também tem aqui no Rio, tá? Pelo menos, eu acho que a experiência é sempre muito pessoal, né? Uhum. Eu não tenho nenhuma experiência desagradável no Havaí, por exemplo. Tem gente que é expulso do mar lá. É verdade. Assim, sim. Mas eu sou mulher, né? É um pouco, não sei se mais fácil. E aqui no Rio, como eu conheço muita gente, eu sou bem carioca mesmo, daquelas assim, e jogava bola, então estou sempre no meio dos homens, sempre tive amigos surfistas. Então, assim, eu também não sinto esse não acolhimento. Em qualquer lugar que eu vá, eu me sinto bem em casa, assim, né? Sempre tem algum amigo, assim. E eu acho que a galera aqui também tem uma consciência muito, principalmente quem surfa, de conexão com a natureza, né? De preocupação com o meio ambiente. Isso eu acho que é uma característica incomum, assim, em qualquer lugar, assim. Esse é um dos grandes fatores, eu acho, que a cultura surf pode influenciar para beneficiar o Brasil, o mundo, né? Na verdade, o mundo, né? Quando você começa a valorizar o meio ambiente, né? Que a gente valoriza muito, né? Então, pra gente, o cara que polui é o cara que tá prejudicando nosso habitat ali e tal. Mas legal, aí você recebeu o convite para participar da segunda temporada do Quatro Remos lá no Tahiti. Aí você saiu do Hawaii e foi direto pra lá. Não, aí tenho esquecido um adendo, né, gente? Eu fui pra Havaí. Manda. Vou contar a verdade assim, ó, babado. Manda. Uma das pessoas do programa era fera em canoa havaiana, era uma pessoa mais velha, super experiente, já tinha inclusive ido pro Tahiti, porque o Tahiti é o berço da canoa polinésia, né? E, assim, a canoa, ela tá lá como o futebol tá pra gente. Todo mundo rema. É uma coisa, assim, impressionante. Todos os carros têm um rack para colocar a canoa. É realmente muito forte da cultura deles. Só que o que eu fiz? Quando eu tava lá na Havaí, como eu passei muito perrengue nessa primeira travessia, e óbvio que eu sentia que eu ficava exausta, né? Eu aplicava muita força ali na minha remada, não tinha muita técnica, e tinha uma pessoa que me pressionava ali psicologicamente o tempo inteiro, né? Enquanto eu tinha a Ana que me dava um suporte, porque a Ana também era da canoa, eu tinha uma outra pessoa que, cara, me desestabilizava emocionalmente num grau, assim, que eu nunca... Mas que foi um grande aprendizado, tá, gente? Me fez uma mulher fortíssima. Quando eu fui pro Tahiti, você não sabe, eu já tava treinando no Havaí com os cascas grossíssimas de canoa havaiana, entendeu? Aí eu já tava Você encontrou o Márcio Freire lá? Por acaso? Márcio Freire, não. Eu morava no South Shore, né? Eu não morava no North Shore. Não, o Márcio Freire é de Maui. Ele morava em Maui. Márcio Freire. Não, eu morava em Oahu. Né? Tava com ele sábado. Lá em Tava com o Márcio Freire sábado, Legal. Eu não conheço todo mundo, eu não conheço tanta gente nem do stand-up, nem da canoa, porque, na verdade, eu não competi, entendeu? O Márcio, ele morou muito tempo lá no Hawaii e ele praticava canoa. Eu imaginei que você poderia ter se esbarrado por lá. Distante, assim, não cheguei a esbarrar, não. O que eu fiz foi assim que eu cheguei no Havaí... Você começou a praticar. Eu fui procurar uma escola de canoa havaiana. Legal. E encontrei uma perto de casa. E aí comecei a remar, assim, 3 dias de semana, me lembro. E aí depois ia rolar aquela travessia clássica de Oahu Molokai, que é uma... Oahu Molokai, e aí o gringo lá, que era o dono, né, da escola, pegou as pessoas mais fortes, assim, e quis montar um time para fazer. E aí veio um havaiano, que era, sei lá, nem me lembro o nome dele, gente, mas é aquele, assim, bravo, cara de havaiana, assim, o cara era campeão, sei lá o quê, e era técnico. E aí eu tive o prazer de ficar com esse cara 1 mês e meio treinando. E era impressionante, cara, muito técnico, assim, dava esporro, falava, cara, assim, então eu peguei
eu já remei aqui, assim, eu nunca vi esse nível de... Doideira, né? Comprometimento. Com técnica que ele tinha. Então, imagina, eu que era, na verdade, uma remadora cara de pau, que fiz essa primeira temporada na cara e da coragem, virei uma super remadora, assim, na verdade. Não super remadora, né, melhor do mundo, mas eu digo, assim, com muita técnica, né? Porque eu fui presenteada de remar com uns caras que sabem tudo disso. Os mais casca-grossos. E aí, quando me chamaram no Tahiti, eu tava brabíssima já, né? Tava voando. Já foi confiantaça. Tava com preparo bom, tava com técnica. E aí, foi engraçado, porque quando eu cheguei, né, essa pessoa que remava comigo falou... Nossa, o que aconteceu? Eu falei, pois é, né? E aí, foi bem diferente, na verdade. Para mim, foi uma remada difícil, porque era muito sol, então foi muito difícil para ele também, né? Porque o remador acorda muito cedo, pega aquele primeiro horário. No Tahiti não tinha essa, ainda gravando, a gente remava assim, meio-dia, então era assim... Uma galera passando mal, e cara, eu fisicamente estava bem, e bem preparada e bem de cabeça também, porque eu sabia que eu estava preparada, então já não entrava naquele jogo emocional, sabe? Já fiquei mais tafa. Tivemos problemas, assim, internos. Sempre tem. Sempre com a mesma pessoa, gente, na verdade, porque até que eu sou bem... Eu sou bem... Mas acabou tendo problema com a equipe inteira, enfim, foi um... Eu quase voltei no meio da viagem, mesmo? Porque eu me machuquei no coral, assim, esmagaram a minha mão no coral, assim, entre a canoa, na hora de empurrar a canoa, e aí eu fiquei, machucadona, assim, com todo o coral inflama, remando com aquele sol, foi difícil. Mas foi, um paraíso, né, inacreditável. A gente remou, sei lá, 5, 6 ilhas. Se a gente tivesse ali contactado o Guinness, a gente estava as primeiras mulheres a fazer 60 quilômetros de uma ilha para outra, assim. Foi muito, cara, foi uma experiência incrível, né? E num lugar muito virgem, né? Então eu remava vendo tubarão passando por baixo da minha prancha. Olha, cara. As coisas, assim, lindas, assim, umas vivências muito, muito bacanas. Muito massa. Legal demais. E teve algum momento que você se assustou? Porque você falou em tubarão, algo que passou um peixe maior, uma baleia. Você sentiu medo? Baleia. Não, eu já remei com baleia, gente, mais de uma vez, mas não foi no Tahiti, tá? Foi no Canadá, na 3ª temporada, e foi na Antártida, né? Sim. Quantas pessoas já foram na Antártida, você sabe? Eu sou bem sem noção, assim, não tenho medo. Eu sou aquela que No fear. Legal. Não é que eu não tenho medo, calma, vamos consertar isso. Eu tenho medo sempre, mas eu dou risada, não me paralisa. Você sabe levar... É mais fácil eu estar com medo do mar grande, assim, sabe? Aquilo me assusta mais do que animais em geral, né? Dá aquele frio na barriga. Com um crocodilo, com um hipopótamo, né? Caraca, rock and roll, né? Não, Já acampei na África, já com o leão passou em frente à minha barraca. Assim, muito tranquilas. Merece pro Guinness. Caraca. Merece. Não, mas legal. Mas aí teve alguma situação assim? Você não teve um momento que você se assustou, assim, que foi... né, grande? Falando do Tahiti. Não, de animal não, tá? O animal, cara, eu ficava fissurada. Obviamente eu não topei com nenhum tubarão branco, nenhum tubarão muito grande, talvez eu ficasse, né? Sim. Eu topei com muito aquele tubarão, acho que é lixa, né? Aquele que tem uma pontinha escura. Então eles são animais medianos, né? Pequeno para médio. Não me deu medo, não. Me deu mais fascínio, assim. Eu ficava mais emocionada, sabe? Legal. Do que com medo. Medo deu que a gente pegou uma tempestade, né, lá no Tahiti, assim, que virou um tsunami depois até, mas assim, a gente recebeu um alerta no meio da travessia, falando que ia entrar uma tempestade, sei lá, alerta laranja, não me lembro, um negócio assim meio assustador. Aí o capitão do barco de apoio falou, olha, gente, quando tem esse tipo de alerta, tem que ir para mais perto do continente, lugares protegidos, né? Então não vou ficar aqui com vocês. E a gente é acampada numas micro-ilhas, assim. O Tahiti, ele é feito de montes de ilha e tem umas micro-ilhas em volta de cada ilha grande, assim. Caraca. Dessas ilhas maiores, que eles chamam de motus.
E a gente acampava muito nesses motuzinhos, assim, que são micro-ilhas, assim. E aí meu diretor, recebendo essa notícia, falou, gente, incrível, vamos filmar, vocês vão acampar. Quem foi? Aposto que eu sei quem foi. Diretor? Quem era o diretor? Quem era o diretor? O diretor é o Douglas, que é um grande amigo meu. Eu amo ele de paixão, não sei se você conhece. Eu achei que tinha sido aquele que voa de parapente. O Silvestre, muito louco, é a cara dele, mas não, os caras no off tem que ser doido mesmo, né? O Silvestre é o Highlander da televisão, gente. Esse aí merece um prêmio. Esse aí eu tenho muita história, mas ele não foi meu diretor no Quatro Remos. Ele foi a partir do Missão Antártida. Ele já me matou algumas vezes, quase. Assim. Legal. Ele matou e te trouxe de volta. Mas esse foi meu primeiro perrengue real, assim. Entrou realmente, a gente ficou acampado. Entrou essa tempestade, não com tanta força, mas depois ela foi ganhando força e virou até um tsunami. Eu acho que lá pra... Filipinas, não? Cara, foi numa época que até teve aquela tempestade em Nova York, gente. Lembra? Que alagou tudo em Nova York. Sim. Virou um tsunami lá para trás, em outro lugar, não vou saber te dizer exatamente aonde, mas enfim, a gente ficava dentro da barraca, a barraca levantava voo, assim, era impressionante. Caraca. Com vocês dentro? Eu e a Ana, uma de um lado da outra, pra barraca não sair do chão, e eu tinha ataque de riso, e ela falava, você é maluca? Imagina, cara. Eu ria de nervoso, assim, acabou que isso nem conseguiu ser filmado. Uma com o olho arregalado e outra rindo. Vocês não filmaram, cara, como assim? Legal. Mas o cinegrafista tava dentro da barraca. Não, tá maluco que eu não vou sair daqui nem a pau. Mais medo que ela. Tá com mais medo que vocês. Né? Entendi. Do Tahiti, né? Porque tem outros bem piores depois, não é? Tem bastante história, né? E aí você falou aí de crocodilo e hipopótamo na África, de baleia na Antártida. Foram dois na África. Aí depois dos Quatro Remos, eu acho que você fez a terceira edição ainda, né? Que foi o Canadá. Já no Canadá lá eu remei com baleia. Foi frio, foi uma remada muito bonita. E foi um marco, assim, porque foi quando a equipe finalmente entendeu que tinha que ser unida, né? Então, legal. Então, antes do Canadá, como a gente teve alguns problemas durante o Tahiti, houveram muitas reuniões. E eu falei, gente, para mim não faz o menor sentido, e nesse eu acho que a gente está aqui tem que ser um time e tal, né? Tanto eu quanto o diretor. E aí houve muita conversa e realmente o Canadá foi uma viagem, assim, especial de fechamento do Quatro Remos. Foi quando a gente estava muito unido e fez essa travessia com muita união, assim. E que deveria ter sido desde o início, né? No meu pensamento, assim, né? Isso já deveria ter acontecido desde sempre, mas enfim. São coisas também que fazem da gente mais forte também, são experiências, aprendizados. Lógico, com certeza. E aí o Canadá, a gente ganhou esse presente de remar com uma baleia, assim, do lado. Isso não foi filmado, tá? Porque era um momento que a gente não tava meio off, assim. E foi lindo, cara. A gente se olhou, assim, todo mundo chorou. Foi, cara, a baleia levantou, assim, jogou aquela água, assim, em cima da gente, sabe? Foi muito lindo, assim, foi um momento muito... E não deu medo nem pra mim, nem pra ninguém, assim, foi por emoção. Essa foi a primeira vez que eu remei, assim, com... O mar do Canadá, ele é mais lisinho, não é? Ou não? Ou é impressão minha? Ele costuma ser mais parado, assim. Depende de onde você reme, né? Mas sim, mais do que um Tahiti, né? Que é um mar abertão, assim, com certeza. Falando de ondulação, né? Que você tá falando. Também. Você falou em relação ao mar? Toda vez que eu vejo algum vídeo de algum mar no Canadá, sempre tá bem liso, assim, o mar. Sempre tá bem parado. Espelhado, né? Aquele mar espelhado. Sempre tá meio escuro, assim. Mas tá sempre muito limpo. Inglês, sem vento. Como se fosse uma lagoa, assim. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem vento, só impressão. Tem bastante vento. Entendi. Depende do horário, né? Depende da condição. Mas a gente pegou bastante vento lá, sim. Você falou que, por exemplo, igual essa situação da baleia, eu não tava filmando. Eles filmam... Como é que é essa parada? Ele decide filmar em alguma situação específica? Você vai... É engraçado, quando você vai assistir o episódio, vocês passaram 20 dias remando. Às vezes resume isso em 4, 5 episódios, não é?
Isso. Então o que faz o cara decidir gravar ou não? Você lembra, assim? Começar a gravar? Ou eles planejam? Ou é... Não dá pra gravar o tempo inteiro, não tem como, né? Até porque ali é uma situação real, não controlada, né? Então, assim, o câmera, o diretor tem que comer, tem que... Então, assim, tem esses gaps, assim, e às vezes nesses momentos acontece alguma coisa interessante, inevitável. Não dá pra filmar o tempo inteiro. Entendi. Às vezes você perde um momento. O Silvestre, em particular, ele tem uma característica que eu me dou super bem com ele, tá, gente? Eu falo assim com o tamanho de intimidade que eu tenho com ele, que ele é uma pessoa que ele gera amor e ódio, né? A gente quer matar e a gente ama. Mas eu brinco assim, cara, você fazer um projeto com o Silvestre é você saber que você pode vir a morrer, mas a sua morte vai estar filmada em 3 ângulos, com certeza. Porque ele não perde, entendeu? Ele é um cara, assim... É impressionante, né? Por isso que ele tem aí, sei lá, acho que ele tem 4 prêmios Emmys. Ele fez... Legal. Ele fazia aquele... Ele vem de uma escola daquela... aquele programa, não sei se vocês conhecem, gringo, chama Amazing Race, que é uma corrida de aventura. Sim, sim. Então ele tinha que correr, ele tinha que ficar já no perrengue. Então, assim, você vai achar um cara que tem uma disposição mesmo. Você tá no perrengue, mas normalmente ele tá junto com você, assim, ele tá preparado. Lado a lado. E adora. Perrengues acontecem, assim, parece que ele vai, você tá lá ferrado e ele fica, uou, como assim? ele comemora. O crocodilo tá aqui, ele, É agora, filma. Comemora o perrengue do outro, né? Legal. E chama você pra comemorar junto, né? Legal. Você, aí terminou os 4 remos. E aí, você foi parar na África ou foi na Antártida depois? Aí, vou te contar. Parou os 4 remos. Com o tempo, eu fiquei um tempo sem... Mas isso eu continuei com a vida, cara. Não vou voltar pro escritório. Fiquei um tempo vivendo de arte. Comecei a pintar. Fiz umas exposições. Dei, assim, uma mudada, assim, na minha vida mesmo. Comecei a trabalhar tentar trabalhar com consultoria e não ter um horário mais flexível. Fiquei rebolando para conseguir ter uma vida mais flexível, sabe? E aí foi quando, tempo depois que eu achei que eu nem ia mais fazer, assim, nada, porque, como eu disse, eu nunca fui aquela pessoa, eu quero ser apresentadora, eu vou fazer teste. Eu nunca fiz teste. Como é que você entrou no Office? Eu falei, não, gente, não fiz teste. Era um projeto que a gente apresentou, que rolou. E aí, quando que surgiu o projeto da Antártida, era um projeto muito caro, né? Assim, você ir pra Antártida num veleiro de aço, porque, pô, é o mar mais perigoso do mundo, que mais venta no mundo, né? Que mais, com a ondulação mais... É um negócio muito punk. Quando teve uma reunião lá interna do Office, falando assim, cara, a gente não pode errar no elenco. Porque tem muita menina que quer ser apresentadora do Office, mas que no 4º dia já tá chorando, desesperada para voltar, porque não aguenta ficar sem, né, uma mordomia, sem um banho gostoso, uma caminha, internet. Entendi. A galera quer ser apresentadora do Office, mas não quer dormir acampada, não quer comer o que tiver, não quer se desapegar da vaidade, né? E aí é uma matemática que, pô, para certos programas não rola, assim. Ou você vive aquilo intensamente, não se preocupa, ou não vai rolar, sabe? Não é a ideia eu acho que não é a ideia do canal, sabe? Legal. E aí, como eles tiveram algumas experiências em relação a isso, né? Tiveram muita preocupação com o elenco do Antártida, da Missão Antártida. Falou assim, cara, quem que vai aguentar esse perrengue? Aí eu conversei com o Lucas um pouquinho, assim, pouca coisa, né? Antes eu falei, Lucas, na verdade, virei apresentadora do Office, não era muito assim, ela era a melhor remadora, ela era a melhor surfista, ela era mais... Não era isso. Era tipo assim, a Karina passa perrengue boa. E não reclama. E aí... Ela tá preparada. Foi isso, foi bem isso. Pô, a Karina vem do 4 remos, ela tá acostumada a perrengue. Ela fala bem, ela tem uma personalidade forte. Eles queriam muito sair daquele lugar da menininha que não tem muito conteúdo. E aí, falou, cara, eu fui o primeiro nome a ser fechado nesse elenco. Foi quando eu conheci o Pô, mas você precisa... Aí o Zatar me ligou
E ele falou, cara, mas aí você conversa com o Silvestre pra ver se ele gosta de você, eu tenho certeza que ele vai gostar e tal. E aí fui conversar com o Silvestre. E aí é muito cara de pau, né? Gente, você fala inglês bem? Eu falo super bem. Muito menos. Hoje em dia eu falo bem, né? Porque eu morei na Austrália um tempão, estudei e tal. Mas assim, eu falava. E aí ele começou a falar inglês comigo. Um alemão falando inglês, né? E aí eu, mó cara de pau, entendia metade eu não entendia, mas eu respondi ali bem desenvolto, uma cara de pau que Deus me deu. E ele, cara, adorei você. Tamo fechado. Fechou. Adorei você. Você não fala bem, mas você demonstra como se falasse. Simpatia. É isso que importa no final das contas, né? Fui pra Antártida. Eu era uma dos personagens e fui com gente só casca grossa, né? Pedro Oliva, do caiaque, se joga daquelas cachoeiras. Marcelinha Witt, do kite. Uma galera muito maneira, assim. Foi uma viagem muito extrema, assim, mesmo. Assim, não uma viagem fácil. Qual é o tipo de preparação assim que tem para ir para a Antártida? Eu sei que para mergulhar você tem que aprender a fazer a paradinha lá no nariz. Você já deve ter mergulhado, né? Tem que fazer um negócio no nariz e tal. Tem uns negócios lá. Para ir para a Antártida tem alguma parada dessa? Assim, um treinamento específico, né? Você tem que saber alguma coisa. Gente, é só ir cara, mesmo? deve ter, mas assim, viajar com o Silvestre esquece preparo. Ele meio que gosta. Ele gosta de você ser despreparado para ele ter... Ele ter conteúdo ali, entendeu? Porque a gente ficou meio nervosa, né? A gente vai velejar e assim, né? A gente é parte da equipe. Não é só o capitão e o assistente dele. Em dados momentos tem que pegar corda, desenrolar, desespero. E aí a gente falou, não, mas a gente não vai ter um tipo de treinamento. E o Silvestre meio que dava risada. Na hora vocês vão ver. Ele adora, gente. Ele já tinha ido pra Antártida? Não, sonho, né? Ele é meio corajoso também, né? Nem ele sabia e interessante. Não, o Silvestre sabe velejar. O Silvestre... Então, uma história bonita, assim. O Silvestre, na verdade, ele morou num veleiro 7 anos da vida dele. Olha 7, 8, 9, não sei. O pai do Silvestre era cineasta. Então, o Silvestre já tinha ido pro Alasca, já tinha viajado essa parte do mundo no veleiro com o pai e com a família. E ele tinha um sonho de voltar pra Antártida com a filha dele. A filha dele foi nessa viagem como produtora. Legal. A Cleozinha, uma incrível, casca grossíssima. Já veio com o DNA ali do camp. Que massa. A gente conversou com o fã, o Stefan, agora há pouco. O Stefan é meu amigo, super meu amigo. E ele justamente foi com o Silvestre da Rússia para lá. Tá explicado, então, por que o Silvestre mete a galera nessas aventuras, porque ele já passou 7 anos no veleiro e sabe mais ou menos como que funciona, né? Sabe. Pô, o Stefan, né? O filho dele é melhor amigo do meu filho. Olha que bacana. Surfistas? Legal demais. São melhores amiguinhos, vivem juntos. Legal. E aí, foi pra Antártida. O que mais se destacou nessa viagem, assim, pra você acha? Então, assim, cara, lá eu tive a consciência do quão forte o 4 Remos me fez, de verdade, gente. Por isso que eu falo que, assim, tudo é um aprendizado, né? Porque eu acho que ali, de cabeça disparada, eu era mais preparada. Legal. Para aqueles perrengues, assim. Até psicologicamente, né? Oi? Até psicologicamente, né? Ou principalmente psicologicamente. Não, eu tô falando principalmente psicologicamente, tá? Entendi. Porque nos outros setores não tinha nem comparação, né? Tô falando do Pedro Oliva, que você taca numa cachoeira de gelo. Os caras sou fã deles, né? Fenômenos. Eu tô falando preparada pro perrengue de bastidores mesmo, sabe? Daquele desgaste ali que teve, assim. São 5 dias sem ver terra, né? Assim, são 5 dias que... Passando mal, basicamente, né? Eu nunca tinha passado mal em barco. Tenho uma relação muito boa, assim, com o mar. Nunca tinha enjoado. E foi inevitável, não... Assim, onda passando por cima do barco. Coisa de filme mesmo. Vocês viram o primeiro episódio, pelo menos? Cara, Porque foi mesmo. Eu não vi, cara. Tem no YouTube ele?
Não, acho que nada da Globo tem no YouTube. Eu acho que não, mas do Off tem uns episódios recentes. Não, mas é muito pouco. No máximo que a gente vai encontrar é Globoplay. Eles vetam. Nunca consigo achar nada do Off no YouTube. Eu achei um vídeo que, inclusive, eu acho que a filha do Silvestre faz alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que é, e a Marcela faz o velejo lá. Eu acho... pode ser um corte, de repente, uma tipo chamada. Um cortezinho, isso. Pode ser. Pode ser o teaser, de repente você arruma ali. Aí o Silvestre sobe com a... No Vimeo você encontra. O Silvestre sobe com a filha dele numa geleira grandona, assim, e ela pula lá de cima. Isso é na Antártida. Isso aí é na Antártida. Pode ser que tenha alguma coisa, mas normalmente é difícil achar. Passou onda por cima do... Vinha as ondas assim, batia no veleiro e passava a água por cima. Cobria. Chua! Por cima. É isso mesmo, tipo... E a sensação de estar vivendo isso? Tipo e a sensação de estar vivendo isso? Então, muito louco, gente. Muito louco. E eu me lembro que a gente ficava sem comunicação, né? Mas o Pedro Oliva, ele tinha não tinha celular, nada disso, né? Não pega. Na Antártida. Ele tinha só um rádio satélite lá, que aí você podia mandar 100 caracteres, assim. Aí, sei lá, uma vez a cada 10 dias eu mandava assim, cara, que perrengue, hoje eu não sei o que, nananã, pro pai do meu filho na época. E aí eu acho que ele não mensurava o tamanho da situação, assim. Porque eu me lembro nitidamente a gente vendo o primeiro episódio do programa, naquele... Sabe, aquele... como é que fala? Lançamento? Aquelas festas que tem de lançamento do programa e tal. E aí eu me lembro dele olhando pra minha cara, assim, falando, cara, você é maluca. Depois que ele se deu conta, né? Das mensagens. Ele é muito louca. Que é isso, da cena que eu falava, cara, era onda passando por cima. Mas como assim onda passando por cima? Cara, onda vem, assim, ó, uma ondulação gigantesca. Cobrindo todo o veleiro. E ela passa por cima do barco. Só que o barco não vira, né? Tem essa... Gente, muito louco, assim. E aí a gente tinha que ficar fazendo... como é que chama? Cada hora, durante a madrugada, uma pessoa tinha que ficar lá em cima, passando frio, com todo aquele equipamento, mas assim, no perrengue, para ver iceberg. Se não tinha nenhum na frente. Então assim, sei lá, às 3 da manhã eu tinha que subir, aí ficava 1h30 lá, às 4h30 a Cléo subia... Aí, às 6h30, o Pedro subia para ver, para não bater, né? Se você não se chocar com nenhum iceberg. Porque mesmo tendo no rádio ali, às vezes, sei lá, tem uns que ficam só pra cima. Não, enfim, a gente tinha que fazer essa vigia, sabe? Era o maior perrengue, imagina, gente. Aí quando vinha uma água assim, foi assim, assim. Caraca. Quentinho, né? Como diz o outro, tá quentinho. E dá pra... As pessoas... Chegou, tipo assim... Por exemplo, saiu o episódio, né? As pessoas chegaram pra você e falaram assim, pô, que massa, hein? Eu adoraria ir. E aí você falou, você não sabe o nível do... O episódio lá, né? Quando saía, ele demonstrava a real situação, assim? Ou... Acho que sim, né? Porque esqueci o nome. O Silvestre gostava de mostrar essa parte, né? Capacidade. Acho que o Silvestre, sim. Acho que sim. Eu já fiquei muito frustrada, por exemplo, no Quatro Remos, de muitos perrengues que não foram pro ar. Mas, assim, não culpa de ninguém, mas ali porque era uma escola nova para todo mundo, assim. Silvestre, como ele já vinha de uma escola, assim, aventureira, e de programas que pediam isso, né? Assim, o Amazing Grace é uma corrida de aventura, ele tem que ficar correndo atrás dos casais e pegar tudo que eles estão fazendo. Entendi. Então, assim, o Silvestre meio que ele é um cara que não perde. Legal. Não perde quase nada. Então, pra não dizer nada. Se alguém assistir, vai realmente ver o real perrengue que vocês passaram, né? A real situação, né? Vai ver a parte boa e... Tem que perca alguma coisa, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Uma situação que eu fiquei com bastante medo na Antártida
Porque éramos mais de um personagem, entendeu? Então o Silvestre ele tem que se dividir com câmera. O Silvestre também faz a segunda câmera. Entre 3 pessoas. Então tem um momento que o Pedro tá se jogando de uma cachoeira, aí ele tá lá em cima filmando o Pedro e o outro tá aqui para pegar quando ele chega, né? Uhum. E eu e Marcela estamos ou fazendo nada no barco, ou ajudando, ou sei lá, estamos de off, assim, em algum momento. Uhum. Teve algum momento de folga. Que eu não me lembro quem... teve algum momento que eu não me lembro quem que tava fazendo o quê, que eu fui querer sair um pouco do veleiro e falei, cara, eu vou dar uma voltinha de stand-up. A voltinha aqui pela Antártida. Uhum. Não era nem Antártida, desculpa, era extrema Patagônia, porque essa mesma viagem, Missão Antártica, a gente também ficou uns 20 dias na extrema Patagônia, mas que é bem rock também, tá? É quase a mesma paisagem da Antártida. Nem sei, gente, na verdade, se foi na Patagônia ou na Antártida, porque eu me lembro muito, porque tem foto desses momentos. Mas era só gelo, então não me lembro agora. Mas eu fui dar uma volta de stand-up, assim, e aí... isso era uma coisa que me causava muito medo na Antártida. Explodiam geleiras o tempo inteiro, sabe? Mas assim, geleiras do tamanho de um prédio, né? E aí era uma avalanche e um barulho ensurdecedor, assim, que dava medo mesmo, assim. E que tremia, sabe? Aí faz aquela ondulação e numa dessas eu tava remando. Nossa. E aí eu me lembro de ver explodindo, assim, um prédio de 20 andares... caindo, assim, eu me lembro de ver a formação da onda e eu remando que nem uma louca para uma ilhotinha ali que estava perto, puxando meu stand-up, subindo nela e rezando para aquela onda perder a força até chegar ali. Mas eu me lembro dessa sensação de vou morrer. Nossa. Assim, do poder da natureza, de você estar no meio do nada. E lá também eu tinha medo dos bichos, tá? Porque... foca, leão marinho, eu já vi em outros lugares, né? Uhum. Sou meio peruana, minha mãe é peruana, minha família é toda peruana, então já vi muito por lá. Mas as focas e esses bichos marinhos da Antártida, eles são bem mais selvagens. Você tá ali... Totalmente agressivos, né? Totalmente você tá no local deles mesmo, né? No Peru, talvez eles já ajeitar. Esse povo fica andando aqui, deixa eles aí. Já tem um costume lá na Antártida, de ver pessoas... não, né? Antártida, tipo, o que é isso? O que tá fazendo aqui no meu lugar? Qual foi, parceiro? Isso aí. Caraca, e lá deve ter... Você se lembra? Uma foca atacou a Marcelinha Witt. Ela saindo, foi até engraçado, mas, preocupante. Mas ela fugindo. Ela avançou na Marcela e saiu correndo. Isso foi filmado. Ai, que legal. Massa. Ainda passa? Ainda passa no off esse programa ou não? Eu acho que tem no Globoplay, né? Se você puxar ali. No Globoplay a gente acha tudo que passou no off. Globoplay não, gente. Eu sou meio... Globoplay. Não, mas eu acho que é Globoplay, Globoplay mesmo. É o stream, né? aquele pago da Globo. Não, desculpa. O Globoplay não. Ali no site do off, né? Que na verdade eu acho que é uma aba da Globosat ali. Uhum. A programação, programas, eu acho que você consegue entrar pela internet. Já entrei, já consegui ver. Vou fazer essa busca. Não consegui ver, não paguei nada, não. Eu vou pesquisar, então. Pra assistir e pra colocar aqui também na... Eu já tô curioso pra ver. Eu também. Eu assisti o off pra mim, assim. Eu comecei lá no início, eu lembro do 4 Remos, mas eu já não lembrava mais da Missão Antártida e eu acho que dos outros que veio depois. Porque eu fiz uma grande mudança na minha vida. Depois, acho que lá pros 2016... Eu lembro que eu até pedi pra... Eu tinha uma TV no meu quarto, só assistia off. Nem Globo e tal. Aí eu falei, cara, eu tirei a TV do meu quarto. Peguei, dei, nem lembro o que eu fiz. Porque eu, enfim, fiz umas decisões na vida lá, não queria mais assistir TV. E eu fiquei completamente alienado, inclusive do off. E a parada do off, assim, é tão... né? Que isso às vezes me fazia mal, né? De querer sonhar e de e tal. Isso aqui a minha esposa... Na verdade, tem uns programas que você olha e você fala, caramba, eu quero viver isso, cara. É tipo quando você foi lá pro... fazer o primeiro 4 Remos, né? E você voltou pro computador. Aí, caraca, né? Bate aquele... expectativa versus realidade. O que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falei, deixa esse negócio aqui de lado um pouco, vamos focar aqui no nosso... naquilo que eu tenho e tal. Eu acho que por isso que eu não assisti. Eu tenho essa sensação, sempre que eu tô
vendo televisão. Ou televisão, ou até Instagram hoje, você tem que ter cuidado, né? Mas legal. Tem. E aí, de lá da Antártica, você resolveu ir pra África, né? 2 vezes, inclusive, né? Na verdade, mais uma vez eu não esperava. Na Antártida, eu zero era a estrela do programa, assim, zero. Entendi. Mas ali nos bastidores eu aguentava muito tranco, fazia assim, não reclamava, né? Legal. Não tinha atrito nenhum. Já estava muito preparada psicologicamente. Uhum. E aí, Aí eu cheguei em casa, assim, não foi muito tempo depois, sabe? Foi tipo, sei lá, 6 meses depois. Alguma coisa assim, que eu fui chamada, né, para o projeto. O Zatar me liga e fala: Karina, quero te chamar para um projeto muito especial. Massa. Que eu só consigo pensar em você fazendo ele. Eu tenho vontade de fazer uma série de rios e a gente vai começar pelos rios Zambeze, que é um rio muito ali no coração mesmo da África, né? Uhum. Passando pelo... A gente foi Zâmbia, Zimbábue e Moçambique. Uhum. Esses 3 países, assim, sempre com o rio Zambeze como fio condutor. Uhum. E aí eu me lembro assim, a gente vai ver uma outra menina para ir com você, mas já tá tudo certo, não sei o quê. Eu falei, não, eu fiquei super feliz, falei, cara, que legal e tal, não sei o quê. Depois ele me liga e fala, Karina, a gente fez alguns testes, a gente não gostou, assim, não se apaixonou por ninguém. E aí eu tive uma conversa aqui, eu acho que você segura o programa sozinho, acho que você tem personalidade para isso. E eu quero que você faça ele sozinho. Aí eu, né, dinâmica nova, assim, né, só eu, assim, uma responsa maior. Uhum. Eu falei, não, mas lógico, vambora. Legal. Com aquele meu inglês fluente ainda, tá, gente? Aquela cara de pau lá do início, né? Vambora, é isso aí mesmo. Maravilhosa. Pra fazer sozinho o programa. Você comentou aqui no início que seus pais, ou de família, de educadores físicos, né? Você acha que isso influenciou nessa sua habilidade de resistência? Ou até teve alguma coisa assim que você acha que influenciou no seu psicológico? Você acha pra te destacar ou foi só aquela experiência lá no 4 Remos? Não, 100%. A minha vida inteira eu fiz esporte. Eu fiz todos os esportes. Eu tive experiência... Gente, é porque é de arrepiar. Vou até mandar a foto para vocês depois, tá? Porque vale a pena vocês lerem, porque é inacreditável isso. A minha mãe é peruana, né? Então eu tive contato com mato mesmo, na Amazônia peruana, com índio. Quando eu era criança, eu vivi coisas muito ricas, assim. Eu sempre tive... essa coisa meio aventura, natureza na minha vida desde criança. Aqui no Rio, eu tinha um primo que era escalador, eu fazia trilhas com ele, eu tenho, assim, fotos, eu com 10 anos, sabe, fazendo trilhas, assim, muito, muito legal. E você vê que isso constrói mesmo a tua personalidade. Porque, obviamente, todas essas memórias ficaram dentro de mim, né, para aquilo ser tão importante para mim. Isso tudo que eu vivenciei lá atrás, quando eu era criança, fez eu ser o que eu sou. E aí eu tô falando isso que o meu pai achou uma carta minha, isso é meio inacreditável, assim. Uhum. E muito pequenininha, assim. Eu não vou aqui interromper, mas depois eu mando pra vocês, a gente coloca. Legal. E aí, eu escrevendo assim, eu quero conhecer... Gente, é inacreditável, parece mentira, mas ainda bem que eu tenho ela pra provar, porque senão ia parecer que eu tava contando um conto do vigário aqui. Uhum. E eu falo assim, quero conhecer rios grandes... o leão, o jacaré, era uma coisa, gente, uma coisa muito específica. É tipo um poeminha de 2 páginas e tem uns desenhinhos, assim, tipo de um leão, de não sei o quê. E eu falo assim, viajar pelo mundo e nananã. Isso eu tinha, sei lá, quantos anos. Quando meu pai me mostrou essa carta, eu fiquei arrepiada. Eu falei, cara, que loucura. É óbvio que todas essas memórias das minhas vivências de infância fizeram isso ser tão necessário para mim. Isso já estava no papel lá atrás. Doideira, Tava, né? cara. Eu vou mandar pra vocês essa carta, como porque vale a pena. Tava escrito. É muito lindo de ler. Tava escrito. Tava escrito. É inacreditável. Eu falo assim, quero correr rios grandes. Gente, muito específico. Eu fazer uma série de rios no off. Quer dizer, muito louco, né? Muito doido. E aí... A gente, voltando, né? A gente tava Aí você recebeu esse convite novamente e ia ser sozinha agora. Você ia ser a estrela.
Se não era ainda, né? Com Silvestre. Pra conhecer aquela figura, né? Silvestre, assim, você quebra o pau, depois você ama, depois você odeia. Legal. Mas eu já tinha viajado com ele, já sabia como é que funcionava, né? E eu também sou uma... Cara, o Silvestre é muito engraçado, né? Porque eu brigo com ele... Aí depois que eu briguei com ele, assim, caí no pau, ele falou assim, por isso que eu gosto de você. É mesmo? Essas menininhas que eu falo, elas obedecem. Olha que eu falo isso. Isso que é bom que você não faz mesmo. Fala que não quer fazer, não faz. As meninas que ele fala, elas obedecem. Você não obedecia? Interessante. Não é que eu não obedecia. Às vezes ele queria que eu falasse, não, mas eu não falaria isso, eu não vou falar. Um pouquinho do contra. Legal, que provoca ele também. Do que eu acho, que entendeu? Que eu tô realmente sentindo de mim. Isso é identidade, cara. Interessante demais. Isso. Identidade. Lógico. Mas ele adorava, muito. Eu falava que não, ele não. Cara, não vou, cara. Vou falar que eu tô sentindo dor de barriga quando eu não tô sentindo, entendeu? É? E aí, interessante. E aí funcionou muito bem, porque o Silvestre, ele trabalha muito sob pressão, né? Mas ao mesmo tempo, o fato dele trabalhar assim, ele te tira assim, o seu extremo, assim. Então acaba gerando muita coisa boa, né? Zambezi, pô, a gente, assim, continente africano, né? Tirando aqueles países que são muito europeus, assim, né? Assim, a África negra mesmo é uma experiência transformadora, assim. Então eu não sei nem explicar o que foi essas viagens para essa do Zambezi, cara. Eu fui em vilas completamente assim isoladas, sabe? Eu vivi coisas impressionantes, assim, indescritíveis, assim. Então conta pra gente o do leão e do hipopótamo. Você teve encontro com eles, né? Tive encontro com todos os bichos, né? Porque, assim, a gente acampava na savana mesmo. Então, assim, eu acampava dentro daquele habitat ali, assim. Caraca. Então, hipopótamo pra caramba, né? Que é o bicho que mais mata na África. Crocodilo pra caramba. Leão, que era uma coisa mais difícil. O que aconteceu foi que... um dia... minha primeira noite acampada mesmo, no meio da savana, foi... Eu não consegui dormir, porque é aterrorizante. Você dorme e a trilha sonora parece de terror. É assim... Nossa. Não é brincadeira, gente. É assim mesmo, tá? Eu imagino. É um bicho andando aqui... Aí você não sabe se é leão, se é hipopótamo, se é você não sabe o que é, só que tá tudo ali muito perto, né? Porque voa. Então você acha que tá tudo lá da tua barraca. Eu me lembro o meu desespero, assim, medo, e eu ficava sozinha na barraca. Nossa. Que o Silvestre gostava de me deixar um pouco mais isolada para qualquer bicho que chegasse, ou qualquer coisa, ele conseguisse pegar um take bonito sem ter ninguém. Então a minha barraca ficava meio isolada do resto. Não que fosse uma equipe enorme, mas ficava o produtor local, o cinegrafista e o Silvestre meio que juntinhos, e eu sempre mais isolada. Caraca. E aí, um belo dia, eu naquele coisa... Eu falei, gente, que é isso? E às vezes a minha barraca dava uma mexida. Desesperador. E aí, no dia seguinte, o produtor... Esse não era o produtor local, mas o cara que acompanhava a gente, né? Com até armado e tal, que era o cara que sabia tudo ali sobre todos os bichos. Ele viu as pegadas. Ele falou, passa um leão. Hoje a gente vai ver o leão tá aqui por perto, porque ele passou aqui do lado dessa barraca e ele mostrou as pegadas em frente à minha barraca. Ele veio aqui te visitar. Aí eu, oi. Caraca. E aí, maneiro, né? O cara sabe todas as pegadas de qual bicho é, né? Então ele falou, que é um leão. E aí a gente foi atrás deles e realmente achamos, assim. Não era só um, a gente encontrou uns 5. Eles tinham acabado de matar um bicho desses grandes. Entendi. É um búfalo, eu acho. Eu acho que era um búfalo. Tinha acabado de matar um búfalo. Caraca. E aí estavam se alimentando, muito legal. Estilo Discovery Channel purinho, né, cara? Purinho. Aliás, esses programas todos estavam lá. Eu vi... Doideira, né? O Animal Planet estava lá gravando... sobre os cachorros selvagens, né, que estão em extinção, e aí eu vi muitos cachorros selvagens. Eles já estavam há 6 meses para gravar um documentário sobre os cachorros. Massa.
Muito maneiro, muito legal. Experiência, assim, única. E aí você falou dos bichos, aí acabei remando, dando de cara com... Hipopótamo é um bicho muito perigoso, né? Muito territorialista. Ele não deixa ninguém se aproximar, assim. É por isso que ele é tão perigoso. E aí, numa remada, eu dei de cara sem que... não, tem uma maravilhosa, gente. Essa é maravilhosa. Vou contar essa primeira... Isso eu acabei de chegar na África. E aí, você fica meio... Todo mundo te dá tchau, né? Você vira meio celebridade, porque você é diferente, né? Então, tô acostumada. Todo mundo... queria tirar foto, dar tchau, não sei o quê. E aí, fomos lá para um rio, pro Rio Zambésia. A primeira vez que eu cheguei no Rio Zambésia, mas, assim, numa situação meio exército, assim. E aí, o Silvestre falou, porra, tá horrível nessa cena, cheio de... Era bem na fronteira entre quatro países. É um pedaço que estão construindo uma ponte que é Botsuana, Zâmbia, Zimbábue e mais um. Então, ali exatamente você vê a fronteira dos... Então, é um lugar meio tenso, né? De fronteira. E aí o Silvestre falou, Karina, infla esse stand-up, dá uma remada aí, porque a gente precisa gravar alguma coisa, não tá dando nada. Aí fui eu lá dar uma remada, vamos, então. De vestido até, eu tava de vestido, fui remar assim, porque não tava... Era uma parte tranquila do rio, não tinha... E aí tinha a ponte sendo construída, né? Ela tava pela metade, tinha uma galera, assim, me dando tchau. Aí eu, achando que estavam me dando tchau. Na verdade, era hippo. Eu tava remando, tinha um hipopótamo do meu lado. E aí, pra completar, eu dei um mergulhinho. Nossa! Tava quente. Aí eu dei um mergulhinho, voltei pra prancha, dando uma olhada, porque lá é muito seco, você fica desesperado por água, assim. E aí, quando eu vejo, tá o Marquinho vindo na minha direção, assim, desesperado. E eu aqui, ó, dando tchau. Aí eu cheguei aqui, tipo, você tá maluca? Vem pro barco, tem hipopótamo perto, cercando. Aí eu, gente, os olhos não vê, o coração não sente, né? Você nem sentiu nada, né? Só pá. A galera desesperou. Eu falei, cara, tá todo mundo gritando, Karina, te avisando. Eu falei, gente, achei que estavam me dando tchau. Loucura, cara. E a cultura lá é uma coisa muito diferente, né? Eu imagino, né? E principalmente naquelas... Eu imagino que aqui no Brasil já deve ser bem diferente, né? Você ir numa vila isolada. Sim. Lá ainda... O que você acha que mais te saltou os olhos, assim, né? Quando a gente veio daqui de fora, a gente vê uma galera muito sorridente, né? Muito feliz, parece, né? Muito sorridente, muito musical. Né? Eu sou muito do samba, né? Meu pai escuta samba, então eu tenho essa ligação também ali com tambor e com... Então, me identifiquei muito, assim, nessa... Eles são muito musicais, né? Todas as festividades envolvem música. Então, uma pureza que você encontra nas vilas mais isoladas, que não estão perto da cidade. E aí é uma coisa que eu falo muito, assim, na verdade, a violência, ela existe muito pela discrepância social. Então, assim, eu estar aqui num carro legal e o outro tá ali ferrado e ele vendo que isso acontece. O que aconteceu, ficou muito claro para mim, assim, no interior da Zâmbia, do Zimbábue, é que enquanto eu estava em vilas bem isoladas, por mais que fossem muito simples, de vivessem como há 1000 anos atrás, assim, falar assim, de uma maneira muito, muito simples mesmo, tá, gente? Mas, assim, porém não miserável, entende? Tem uma diferença. E a energia, a felicidade daquelas pessoas e a pureza era nítida. Quando eu comecei a ir em algumas vilas já perto da cidade, onde aquelas pessoas já tinham contato com a cidade grande, e aí já tinham contato com bebida alcoólica, você já sentia uma certa rancor, maldade e agressividade no olhar. Você já sentia... Eu estou falando especificamente uma vez que eu fui numa dessas tribos, muitos homens... A gente foi voltar de carro, todos eles subiram para ir para a tribo do lado, né, para a aldeia do lado, na caçamba. Eu sou muito safa, é difícil eu ficar constrangida em alguma situação. Eu viro amiga rápido, eu já me saio, assim,
bem da situação. E aí eu me lembro desse momento eu falar pro Silvestre, troca de lugar comigo, deixa eu ir dentro. Porque eu já estava sentindo uma energia e uma coisa que não era mais naquele lugar de pureza que eu tinha vivido em toda a minha viagem, sabe? Uhum. Porque era uma sempre certa apreensão e medo, né? É uma sensação... Eu tive, mas foi muito pontual, tá? Uhum. Eu já tive outras situações que era pra sentir medo e não sentia, mas tem essa coisa da energia que tá te cercando. Massa. E aí, nessa viagem pra África, você foi primeiro pro... Você percorreu todos os Zambézios, é isso? Todo não, porque ele ainda pega outros países. Eu fui ali pra Zâmbia, aí fiz o Vitória Falls, né, que é uma das 7 maravilhas do mundo, que são as cataratas, uma coisa linda. Sobrevoei ali muito lindo. E também desci o rio de rafting em 5 dias, que foi quando eu quase morri. Essa é uma história marcante da minha vida. Morri. E aí fiz Zimbábue e Moçambique. Caramba. Entendi. E aí depois você voltou lá ou você já foi direto dali pro Nilo? Não, voltei pro Brasil e aí foi outra viagem. Outra expedição, pro Nilo. Outra expedição. Caramba. Essa viagem do Zambézio, ela teve muitas nuances, assim. Não era uma viagem só focada em esporte, assim, né? Tinha essas passagens pelas vilas, pela cultura africana. Era uma viagem muito linda, assim, mas era muito, muito selvagem, né? Era muito, sei lá, no meio mesmo da savana, assim, no coração mesmo da África. Eu fiquei 5 dias descendo o Zambézio, assim, numa parte mais violenta dele, que é um rafting bem pesado, assim. Uhum. E aí foi quando eu falei que eu fico brincando que eu quase morri, mas é porque eram umas quedas bem grandes, assim, faziam ondas de 1,5 metro, cara, de rio. É muita onda, uma onda muito grande, né? E é bem diferente, assim, diferente a força do rio do mar, né? O mar, ele perde a força, né? Ele vem, mas aí você vê e vai acabar sério. Tem uma hora que o rio, ele nunca perde a força. Ele vai ganhando, né? Só aumenta, né? Eternamente, né? Assim, a grande diferença de um caldo do mar e caldo do rio. É verdade. Tinha pensado nisso, não. Por isso que quando você pega, assim, uma situação dessa num rio, dificilmente você sai, entendeu? Chega uma hora você cansa, porque você ele vai te sugando toda hora, né? Não para de puxar. Toda hora, e o rio tem redemoinhos, né, que te suga. Doideira. Vai te puxando pra baixo. O mar, geralmente, você toma uma vaca, alguma coisa, ele te, querendo ou não, uma hora ele vai te jogar pra cima. O rio, ele vai te sugar. Mas aí você descia de stand-up mesmo ou você ia de... Não. Eu descia de raft mesmo, do bote. No bote. Éramos 2 botes, um levando os suplementos, né? Comida e material de camping, outro eu, o Silvestre, 2 africanos incríveis, eram grandes amigos, cinegrafista, enfim. Tinha uma equipezinha ali. E aí, assim, logo ali... E era muito engraçado que cada queda do rio era um nome, tipo assim... Machine, sei lá... Máquina da Morte. A outra era, sei lá, entendeu? Eram uns nomes. Eu falava, gente, que legal, né? Falando, agora a gente vai descer a queda, sei lá o quê. Eu falei, nossa, super incentivador esses nomes. Queda suicida, 0 chance de sair vivo. Muito louco. Longe de casa. A gente já caiu numa 3ª queda, já houve uma virada de barco, eu me machuquei, bateu o remo do cinegrafista na minha cara, já fiquei meio nervosa, já fiquei com uma energia de medo. Fiquei com medo, cara, e eu desci, assim, sempre quando eu ia escutar o barulho da queda, me dava, assim, um negócio. Nossa, eu não sei explicar, gente. Assim, a gente tem que muito ouvir o nosso 6 sentido. E aí, chegou um momento, a gente passou por uma queda bem difícil, mas a gente não virou, foi super de boa, já era uma queda tensa que já estavam esperando que desse tudo certo, mas deu tudo certo. E aí chegou um momento que o comandante, né, do bote falou, bom, agora vocês todos descem, que essa parte eu desço sozinha. Vocês vão todos pelas pedras, o bote com mantimento a gente joga ele sozinho,
que ele tá com peso, ele não vira, e o outro eu desço sozinho, vocês vão pelas pedras. Aí o Silvestre fez assim, Nananina, não. Todo mundo vai pela terra, a Karina vai com você, é isso? Isso aí. E você já tava com medo? E você já tava com medo? Foi depois eu tava da... com medo. Mas aí o meu lado muito profissional me impediu de eu seguir meu feeling, assim, e eu fiquei meio sem reação. Eu acho que ali eu deveria ter falado, não, eu não vou subir. Na verdade, quem deveria ter falado isso era o capitão do barco, né? Porque ele que é experiente, só que ele também estava ali um pouco, assim, inflado, porque nunca tinha sido filmado, né? Então estava sendo filmado, meio que ele era um personagem importante. E ali ele ficou meio assim na hora, mas ele não soube dizer não pro Silvestre, entendeu? Porque também eu acho que ali Silvestre está no papel dele de chegar até o limite, e a pessoa que tem experiência que tem que falar, não, mas aqui aqui passa do limite, né? Já não dá pra gente fazer. E ele não fez isso. E aí eu conversando com o Sugar, que era um cara mais coroa, que era o capitão do outro bote, que eu fiquei muito amiga. O Sugar era um pouco mais velho, assim, um cara bem centrado, era um negão forte, 60 anos, maravilhoso. E eu falei, pô, Sugar, qual o problema dessa queda? Eu não vou nem lá ver, porque normalmente a gente ia ver a queda do outro lado e voltava. Eu falei, cara, eu não vou nem ver, porque pra não ficar mais ainda nervosa. E ele falou, Karina, o problema aqui é que o bote não pode virar. Porque se ele virar e você cair pro lado esquerdo, ele te suga e não tem como você sair. E na temporada passada morreram 2 caiaquistas. Imagina. Aqui no lugar. Imagina escutar uma coisa dessa. Aí eu ouvi isso, eu falei, super tranquilo. Tá bom, eu vou. De boa. E aí, cara, impressionante. Assim, quem entende, assim, se você vê as imagens, assim, eles não valorizaram muito, não, porque pra não dar problema, mas não foi uma coisa que colocaram tanto, porque foi bem extremo, assim. Mas eu passo, assim, a primeira onda, uma onda enorme, gente, faz assim, ó, o barco fica assim, eu consigo passar. Aí na segunda, como não tinha contrapeso, né, eu dou uma catapultada, assim, eu sou jogada. Aí nessa eu já sinto que eu bato numa pedra, que eu quebrei, só soube depois, né, quebrei costela e tal. Caraca. Mas fui na viagem do resto sem saber que tava com a costela quebrada. Aí fui... Quebrada não, fraturada, sei lá. E aí eu só me lembro... Gente, é muito rápido, né? Mas assim, 2 segundos que viram uma eternidade. Eu fui puxada pra onde? Pro lado esquerdo. Eu caí pro lado esquerdo. Que era tal lugar que eu não podia cair. Só que isso ficou na minha cabeça. Eu acho que depois que você passa muito perrengue também, né? Eu tive muitas situações de perigo já, você consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio nessas horas, né? Você não se desespera, você consegue minimamente raciocinar, né? E aí eu me lembro essa porrada que eu dei na primeira pedra, depois eu sou jogada um pouco pra frente, que aí é a hora que ele me puxa. Me puxa pra aquele tal buraco, aquele redemoinho. E aí eu me lembro a minha primeira puxada, porque é meio, né, fica aqui, você puxa, mas aí ele te volta, e aí eu me lembro o socorrista do caiaque falando, ele me chamava de Cariana, não conseguia falar Karina, Cariana, tipo, nada pro lado direito, nada. Eu só via ele fazendo assim, ele não podia vir até mim, né, porque senão ele ia ser sugado também. E aí eu consegui ter um mínimo de raciocínio ali, eu vi que eu tava sendo puxada para baixo e tinha pedra embaixo, e aí eu falei, cara, eu vou me afundar e vou dar um pisadão na pedra, que isso vai me levar para cima, e vou nadar com toda a minha força. E eu nado muito bem, né? Eu já fui federada em natação, então assim, eu nado muito, muito bem. E aí foi o que aconteceu, eu consegui fazer isso, assim. Eu consegui dar uma pesada, assim, na pedra embaixo, naquele raciocínio que eu tive ali de sobrevivência. Mas foi muito rápido, hein? Muito rápido. Coisa assim mas porque ficado com aquilo na cabeça também, que o Sugar tinha me falado antes, sabe? Você processa ali. Por mais que seja rápido, você parece que fica tudo um pouco em câmera lenta nessas horas, sabe? E aí eu saí, consegui, e aí eu me lembro que aí quando eu consigo sair desse redemoinhozão, o socorrista chega pra mim e fala, "Are you okay?" Eu falo assim, "No, I can feel my legs." Porque eu não tava sentindo da porrada que eu tinha dado na pedra. Eu falei, pronto, gente, não
deu ruim aqui, assim, eu me lembro de chorar, pensando, cara, não vou... Assim, olha que loucura, mas é o que passa pela tua cabeça, né? Porque eu não tava sentindo. E aí, na verdade, eu fiquei bem machucada, assim, mas não aconteceu nada de... Afundou, até hoje meio afundadinho esse osso aqui da minha mão. Fiquei uns 3 dias sem falar com o Silvestre. Mas foi desesperador, porque ainda tinha mais 3 dias de rafting ou 2. Eu não tinha como sair de lá, que não no helicóptero, assim, no resgate. Só tinha como ir pelo rio. E aí eu tive que terminar. Cada queda que eu via, eu chorava aos prantos. Vou mandar imagens maravilhosas de eu chorando para vocês ilustrarem aí. Legal. Tem aquelas imagens... tipo, eu bem gatinha, assim, chorando, desesperada, descendo. Às vezes umas quedas pequenas, mas só o barulho da queda começou a me causar um desespero. Nunca mais me chamou. Vai traumatizando, na verdade, né? E hoje... Eu não faço rafting nem... Hoje, se alguém chegar lá pro Sugar, fala, e aí, Sugar, como é que é aquela descida ali? Ele fala, rapaz, se você cair no lado esquerdo, você não morre, você não sai de lá, não. Mas tem uma pessoa que conseguiu, né? Agora mudou o discurso dele, né? Legal. E deve ter também, eu posso ter caído para um lugar não tão, né? Deve ter ali uma explicação também, que eu não sou super forte que conseguiu. Mas eu acho que teve ali muitos fatores que me ajudaram, assim, né? Não era... Eu acho que teve essa coisa de eu ficar calma, dele ter me falado isso antes. Talvez eu possa não tenha entrado num lugar mais né? Deve ter, envolveu aí, com certeza, muitos fatores que eu nunca vou saber explicar. Legal. Massa demais, cara. Nossa, é muita aventura. Muita aventura. Eu fico brincando que se isso não tivesse sido filmado, eu ia ser aquela contadora de pescador, sabe? De pescador. Mas é mesmo, eu acho que vocês estão achando o quê, velho? O que vocês estão achando dessa história aí? Foda demais, velho. Você já conhecia Você tá escutando, Karina? Não? Oi? Tá escutando eles falando? Não, é porque os meninos aqui normalmente não conhecem os entrevistados, né? E realmente, eu ouvi uma história dessa pra quem nunca conheceu, nunca viu, né? Eu, na verdade, tô surpreso com tantas aventuras. Muito louco. E agora você tá empreendendo... Não fica tão claro, né, no programa, né? Às vezes o bastidor também é muito forte, assim. Eu tenho pouco. Do Nilo... Fala. Eu acho que isso devia ser passado também, não tudo, mas tipo um pouquinho de alguma coisa, só pra pessoa ter noção que não foi aquela mil maravilhas, que teve alguma coisa por trás, entendeu? É um trabalho, um hard work. Algumas coisas vão. Isso às vezes você perguntou, mas tudo, às vezes me frustra, assim, tem umas situações que me frustram, mas é que às vezes, a viagem pro Nilo foi uma viagem dificílima, gente. Eu, assim... Mas o que? A logística? Cara, a gente estava indo para lugares tensos, né? Assim, Egito, Sudão e Etiópia, numa época... E, assim, o Egito tem uma briga com a Etiópia, porque 80% do volume da água do Rio Nilo, ele vem das montanhas da Etiópia. Sim. Então, e o Rio Nilo, ele é a vida de todos esses países, tá? Se você for filmar o Egito de cima, ele só tem vida no entorno do rio. O resto é tudo deserto. E o Sudão também. Então, imagina a importância que esse rio tem para esses países. Entende o que eu tô falando? Sim. E aí tem uma história que ainda rola até hoje, de uma barreira que eles querem construir. Isso vai afetar o fluxo do rio, né? Então tem uma briga ali entre Etiópia. Então, assim, uma semana antes da gente viajar pro... aí vem convite, né? Só para iniciar do início, né? Me liga à tarde de novo. Olha, esse é o projeto da minha vida. Sempre quis fazer esse projeto. Esse projeto é um projeto muito cultural, menos esporte, mas é o sonho da minha vida realizar ele. O Zatar falando isso pra mim. Eu falei, nossa, que honra. Ele falou, e é você que vai fazer. Aí eu fico sempre super... Eu nunca acho que vai ter outro programa, sabe? Eu fico sempre mega feliz, super honrada. Porra, que bom, não sei o que e tal. E aí... E pra mim foi muito legal também, né? Porque eu estudei num colégio muito tradicional. Não sei se vocês conhecem, mas é um dos colégios mais difíceis aqui no Rio de Janeiro, que é o Santo Agostinho. E a gente tem aulas de religião. E assim, o Rio Nilo
estudei muito sobre o Rio Nilo, entendeu? Então, para mim, ali era viver uma aula de história, assim, na minha frente, uma coisa, assim, impressionante. Foi muito impressionante essa viagem. Mas era uma viagem muito diferente dos perfis das viagens do canal Off, né? Porque não era tão esporte, tão... Entendi. Então, assim... Era mais cultural, né? Para mostrar a cultura em volta do Nilo, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tinha umas coisas de bastidores rolando, assim, muito fortes. Então, assim, foi um projeto muito lindo de ter acontecido, assim. É um programa lindo de morrer, assim, de fotografia linda, tudo lindo, cara, com uma equipe muito unida, sabe? O programa foi, assim, a gente se abraçava, eu, o diretor, éramos uma equipe só de 3, mais o produtor local. E a gente se abraçava, assim, se agradecendo o companheirismo para a gente ter conseguido realizar aquele projeto. Porque a gente entrou clandestino, né? A gente perdeu a nossa autorização da viagem uma semana antes de ir, a gente resolveu ir assim mesmo. Caraca. Porque quando o general lá soube que ia ter Etiópia no projeto, eles tiraram a nossa autorização de filmagem. Então eu entrei como uma blogueira. Então, assim, rolou uma mentira. Então, imagina, foi uma tensão de bastidores, assim, você entrando naquele país, né, muçulmano, e, que a mulher já não tem muita... E, assim, o Egito, apesar de ser um país, né, que vamos falar para super turístico, cara, era uma época bem tensa lá, tanto que quando eu fui embora, acho que uns 2 meses depois teve um atentado que matou mais de 100 pessoas, assim, no lugar que eu estive. Então, assim, você sentia esse clima tenso em todo lugar que você ia, sabe? Foi uma viagem... Eu fiquei 3 dias fechada num hotel com a polícia vasculhando todas as imagens para ver se tinha alguma antena, eles tinham essa paranoia de ter alguma antena, alguma torre nas imagens, algum lugar que fosse de importância, assim, para eles, para coisa de atentado, né? Para ver o que a gente estava filmando. Entendi. Cara, foi assim, às vezes eu entrava numa cidade do interior ali no Egito, quando eu vi, tinha 6 homens armados na minha volta, e eu olhava pro Google e falava, que isso, Karina? Finge que você nem tá vendo, cara. Continua, conversa com as pessoas, sabe? Seja você, faz do jeito que você é, cara. E aí foi muito lindo, porque o Guga, esse diretor, ele é um cara muito sensível, assim, sabe? Eles são sócios, Silvestre, eles são da mesma produtora. Mas ele é um cara que ele consegue tirar de mim a minha essência, sabe? Legal. Então, assim, eu olho a viagem do Rio Nilo, eu vejo muito eu, assim, sabe? Assim, sou eu de verdade ali, assim, nas minhas emoções, assim. Legal. Muita cara, aquela viagem foi muito louca, né? Muito, meu Deus. País, muçulmano, Egito e Sudão muçulmano. O Sudão, então, gente, eu fui numa festa no Sudão, tenho imagens também, que tinham mais de 300 homens, vai ter a gente estava no interior no Sudão, não sei o que, vou te convidar para uma festa, então, que vai ter aqui amanhã, porque é uma comemoração, lá. Cheguei na festa, era o seguinte, era tipo meio que gente, não sei nem explicar, era no meio do nada, ali no deserto, tinham mais de 50 burros parados, porque ela é o meio de transporte, né? Então, o estacionamento era um estacionamento de burro. E aí eu entrei, era tipo meio que uma arena, assim, sei lá, era um muro, como se fosse um clube, mas assim, bem no meio do deserto, assim. E papo de mais de 300 homens, não tinha uma mulher e eu era a única mulher. Imagina. Entrei na festa e falei, gente, se um dia vamos sequestrar aqui, ninguém vai nem saber que eu fui sequestrada. E aí eu cheguei lá, meio que tinha uma... pra mim, tava tendo shows. Primeiro preciso saber onde você está nos ajustes de segurança e privacidade. Coisa aqui. Oi? A Siri interrompeu aí a parada. A gente ouviu aqui a Siri. É a Siri, né? Fui eu? Eu acho que foi o computador nosso aqui. Deve ter sido o meu, então, aqui. Foi mal, gente. Participação especial aqui. Boa. Mas aí você tinha um espaço especial pra você lá na festa? Lá na frente, assim, tinha uns shows também com homens, assim. Aí me chamaram pra dançar, eu dancei com eles. Gente, mas foi muito maneiro, assim, foi lindo, porque o Sudão, ele é 0 álcool, né? Ah, é? Eles não bebem. É proibido ou é a cultura deles mesmo? Cara, eu acho que é proibido. Acho que é proibido a venda de álcool.
Eu acho que a religião, né, muçulmana, a cultura, eu acho que tem alguma coisa relacionada. Pode ter uma influência isso. Mas legal. Total influência. Mas no Egito bebe-se, assim, mas ali no Sudão não. No Sudão é álcool zero ali. E aí eu tava... Imagina que loucura, um ambiente cheio de homem, eles todos vestidos de branco, né, com aquele traje deles de sudanês. E eu não me senti em nenhum momento com medo, né? Voltando para aquela história lá da africana, foi zero, porque não tinha álcool, não tinha agressividade ali. Eu fui super bem recebida, fiz a dança lá com eles, uma dança super diferente, nunca tinha visto nada igual. Legal. E foi um momento também inesquecível, assim, de arrepiar. Gerou um conteúdo maravilhoso no programa. Legal. Muito linda esse momento aí no Sudão. Eu acho legal de tudo isso, sabe o que é? As experiências que você vive, que você traz de volta, a cultura de um país, as pessoas que você conhece, o temperamento de cada uma delas, o que elas têm no coração, isso eu acho bacana, irado demais. E você consegue transmitir isso, né? Não, é o sentido pra mim de fazer essas viagens. Você quer ser professor, gente, olha só. Não tem essa, você é apresentadora. Agora, o quanto eles me chamam... mas você ganha bem. Olha, o quanto eles me chamarem, eu vou. Não importa quanto. E no final não importa, né? Obviamente chega uma hora que a gente fala, tá? Mas assim, na verdade não é isso. Eu não vivo disso, né? Assim, eu tenho que fazer meu corre por trás, assim. Eu também não sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com rede social. Eu não... Acho que eu sou meio old school, assim. Eu não consigo fazer disso uma ferramenta, eu não gosto tanto de me expor. Então, assim, eu faço meus outros trabalhos em paralelo, mas assim, cara, enquanto me chamarem para viver essas coisas assim, o que eu já chorei... Gente, mais uma de bastidores para vocês. O meu produtor... Vai mandando aí, vai mandando. É um dos caras mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Youssef, professor Youssef, um cara inteligentíssimo, que nem eu, falava meia dúzia de palavras de inglês, mas contou que falava. Mas a gente se entende no olhar, tá? Assim, impressionante. Em todos esses lugares, o que importa ali é a conexão. O Youssef, ele foi pra gente como produtor local no Sudão, ele morava no Egito. Ele não visitava o Sudão há mais de 30 anos, então ele não via a família dele há mais de 30 anos. E eu presenciei o encontro. Gente, eu já arrepiei. Eu vi, eu acho que isso tem, algum programa tem isso aí, né? Não tá filmado. Não? Eu posso ter contado essa história, mas isso não tá filmado. Pode ser. Então deve ter... Não, isso foi porque ele era tá no seu Instagram, eu acho. Tá no meu Instagram, isso aí, eu contei isso no Instagram. Com certeza. Legal. Gente, coisa mais linda do mundo, assim, uma cena que eu vivenciei que eu nunca mais vou esquecer. Era uma questão política que ele não podia voltar pro Sudão, então, assim... Não podia ser filmado mesmo aquilo ali, né? Ele não podia estar ali. Ele queria preservar ali a família. Mas imagina, eu vi o encontro do cara mais doce que eu já conheci na minha vida, juro. Que era esse meu produtor local. Com a família inteira dele, assim. Mas eram, sei lá, acho que 40 pessoas que estavam na casa esperando para ele chegar. Fizeram um jantar pra gente, né? Que era uma sala das mulheres, uma sala dos homens, que lá é assim. Não comungam no mesmo espaço. Quer dizer, eu ia para os dois, né? Porque eu era uma convidada especial, mas é assim que funciona lá. E, cara, um choro de emoção, uma coisa tão linda de se ver, gente, que eu não sei nem explicar. Bastidores, que não foi pro ar, mas que estão aqui dentro de mim e vão ficar para sempre. Massa. Caraca. É muita experiência. Não é? Muita experiência. Dá pra montar quase com uma escola aí, né? De lições de vida, né? Bom... Muito louco, é muita história. E é difícil ficar contando assim, sabe? Porque eu fico sempre muito com medo de você entrar naquele lugar de contadora de história, sabe? Não, eu percebi. Eu percebi. Você comentou isso algumas vezes, né? No início do programa. Parece que eu falo... E as pessoas não acreditam. Vão achar que eu tô... Não, então fica uma coisa meio... Eu não sou muito de falar isso, assim, quando eu tô em ambiente de amigos, a não ser que a pessoa pergunte pra mim. Não, mas acontece. Eu tenho algumas experiências que às vezes eu converso, tento falar pra galera, e eles também é a mesma coisa que você. Falo, cara, esse cara tá mentindo. Esse bicho não passou por isso, não. Isso é mentira. Tipo... Mas tem que estar filmado ou fotografado. Igual como eu sou do surf, sempre tá lá, a foto tá aqui. Não é mentira, não. Tá aqui, ó. Tá mesmo.
Eu acredito, tá? Depois você me conta. O C-Boy é o Son of Impossible. Na verdade, eu tô gravando até um documentário sobre minha vida. Ai, que legal! O nome é O Filho do Impossível. Há 4 anos atrás, eu fazia dezembro de 2017, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E hoje eu consegui superar e ser outra pessoa. Aprendi muito com o que eu passei, entendeu? Eu era surfista de ondas grandes, já fui competidor. E do nada, eu caí no chão da sala, só fui acordar depois de 43 dias em coma e não mexia mais o corpo. Hoje eu sou deficiente, hoje eu tenho uma deficiência na perna esquerda e no pé esquerdo. Mas sou feliz igual você. Morro de rir, não abandonei o surf, voltei pro surf adaptado com tudo. Tô sempre junto com a galera, ó, deixa pra mim. Eu falo, deixa pra mim, hein? Tenho prioridade. Depois pra vocês em Vitória, a gente vai tomar um chopp pra você me contar essas histórias. Com certeza. Vou falar igual eu falei pro fã, tapete vermelho. Cara, eu conheço uma galera e eu nunca fui, sabia? É um dos poucos lugares que eu não conheço. Poxa. Isso vai acontecer em breve. Sim, te esperamos. Eu acho que dá pra vir de caiaque, né? De canoa. Vem de canoa baiana. Legal. Quando o vento estiver sul, você fala, agora que eu vou. Aí você pega, chega rápido. Legal. Karina, muito obrigado, viu? Antes disso, antes da gente chegar pro... Eu sei que tem muitas mais histórias aí, né? Acho que dava pra gente ficar mais algumas horas aqui conversando. Dias. Mas pra gente caminhar pros últimos minutos, o que a gente faz tem uma pergunta clássica aqui do nosso podcast que a gente não pode deixar de falar, né? Eu acho que você falou um pouco do que o surf representa pra você, mas se você pudesse resumir, né? Em algumas poucas palavras, o que você acha que o surf significa para você? Bom, eu sempre tiro, como eu te falei, né? Fiz todos os esportes que vocês possam imaginar, porque eu sou filha de professores de educação física, e eu acho que o surf foi um único esporte que eu nunca quis fazer bem, assim, eu nunca quis ser uma grande surfista. Eu não... Cara, é impressionante, porque eu sempre tive essa veia de competidora, né? Legal. Queria jogar muito bem. O surf não, o surf ele foi sempre um esporte que eu me apaixonei por causa do lifestyle mesmo, por estar conectado com a natureza, eu não sei, cara, eu falo que é a minha terapia. Quando eu fico muito afastada de uma área do surf, é natural que as coisas se desequilibram na minha vida, é impressionante. Então eu acho que o surf, ele sai do lugar do esporte e aquele papo que todo mundo fala, que pode ser clichê, mas é a grande verdade, é estilo de vida, né? Isso aí. Massa demais. E saiu edificado aí enriquecido com esse monte de aula. E aí, vocês que gostam de onda boa, quando o mar estiver bem flat, eu vou surfar com vocês, tá? Porque eu sou marolheira. Pode vir. A gente também, né? Você é seu parceiro. Eu vou de surf adaptado, ou você vai com a pranchinha. E a gente vai do jeito que for também. O convite tá feito, hein? Legal. Olha, vai bater esse papo, porque eu fui voluntária há muito tempo no Adapt Surf aqui. Legal. De um amigão meu. Você chegou a conhecer o Carlos Kiel? Ou não? Não, eu conheço o Henrique, né? Que é o criador. O Henrique é do Adapt. Do Adapt, que é meu amigo. Meu amigão. Já conversei com ele já um pouco. Eu não conheci não, mas eu sei quem é. Lucas, o Carlos Kiel que falou bastante mas eu não conheço. Ele se jogou aí lá na Barra da Tijuca, né? Que acho que ele teve o primeiro campeonato aí ele participou e depois foi participar de ele foi campeão mundial. Ele foi campeão mundial. E ele é daqui do estado, a gente inclusive tem uma entrevista com ele aqui, muito massa. Que legal. Ele é minha referência no esporte. Fala pra ele que ele é minha referência no esporte. A gente tem que juntar vocês dois. Vai ser bom demais. Karina, é isso. Fica o convite aí. Acho que vai ser muito legal receber você. Venha conhecer o Espírito Santo. Comer a moqueca capixaba. Pode deixar. A moqueca eu já conheço, gente, que eu não sou boba nem nada. Show de bola. Karina, muito obrigado. Galera, obrigada, tá? Obrigado a você. Show de bola. Já a gente se esbarra aí. Se Deus quiser. Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.